Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho fazer mais uma palestra aqui no SER, na Seara Espírita Redenção, e gostaria de conclamar a todos para, nesse momento, fazermos a prece inicial e isolássemos um pouquinho o mundo lá fora, interiorizássemos, respirássemos calmamente, ouvíssemos o nosso coração entrando em sintonia com a espiritualidade superior, entrando em sintonia com o plano espiritual e pedirmos para que esse momento seja um momento de aprendizagem, seja um momento de estudo, para que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para o aprendizado, para as ideias que aqui serão colocadas. E que durante esse tempo, tanto os irmãos encarnados quanto desencarnados que estejam no estudo, possam tirar daí o máximo proveito deste momento. Que assim seja. Pessoal, qual que é o nosso tema? Desastres e resgates coletivos. Sinal dos tempos ou futuro promissor? Nós precisamos entender, antes de falarmos desses desastres naturais e resgates coletivos, nós temos que falar de algo maior que remete à parte do tema que fala de um futuro promissor, que é o quê? Nós estamos em plena transição planetária. Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E isso por quê? Porque é da lei divina que tudo concorra para a evolução. Tem uma frase que eu adoro e que eu coloco sempre em todas as oportunidades que eu posso falar sobre espiritismo, uma frase de Leon Denis que diz: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e desperta no homem. E essa lei divina da evolução, assim como ela vale para todos os seres vivos, ela vai valer também para os planetas, porque um dos princípios do espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Então, nós vamos ter diferentes mundos, a progressão, né, desses mundos de acordo com a evolução de cada um deles. Nós temos os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações do espírito, são os mundos formados há menos tempo, e eles se encontram, os seres nas suas fases iniciais de progresso, né? Temos um mundo de expiação e provas, que é o que a Terra é por enquanto. São mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos, o mal ainda é dominante entre os espíritos, embora haja a prática do bem. Algumas espécies animais já demonstram um certo grau de raciocínio e consciência. A exploração dos animais pelo ser humano e o desrespeito à natureza. Essas duas características são predominantes. Temos os mundos de regeneração, que são a próxima escala que nós, na Terra, iremos experimentar, nos quais os espíritos que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. São as espécies, as demais espécies de seres vivos ali são mais evoluídas, e os poucos seres humanos, e os seres humanos, aliás, que ali têm, cultuam respeito pela natureza em geral, né? E respeitam todas as formas de seres vivos.
Temos os mundos ditosos, onde o bem sobrepujou o mal. Nesses mundos, a exploração das espécies animais pelo ser humano e o desrespeito pela natureza são muito reduzidos. E temos os mundos celestes ou divinos, que são as habitações dos espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. Todos os outros seres neste mundo encontram-se no seu estado final de desenvolvimento antes de passarem para o mundo reino seguinte, reinando somente o bem nesses mundos. A harmonia entre todos os seres é total. Essa mesma evolução que nós vemos, ela se encontra em todos os reinos da natureza, né? Do ponto de vista material, nós poderíamos dizer que há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 degraus. Esses degraus, eles são degraus com caracteres determinados, né? A matéria inerte, que constitui o reino mineral, que só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. E os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem tem tudo que tem nesses outros seres, domina todas essas classes por ter uma inteligência especial, que lhe dá consciência do futuro, que lhe dá a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus, né? E tudo isso se resume de forma bem clara naquela frase do Leon Denis que eu já citei, né? Nós já tivemos uma transição planetária, é bom que se diga, nós já fomos um mundo primitivo e hoje somos um mundo de provas e expiações. No Velho Testamento, do livro do profeta Daniel, já se fazia referência ao fim do mundo velho. No Novo Testamento, Jesus Cristo traz em seu evangelho, com o último livro da Bíblia, que vem através da revelação de João Evangelista, né? O livro que fala do fim do mundo velho, que muitos confundem com o fim do mundo, mas não é. É apenas o fim do mundo de provas e expiações, é a nossa passagem para o mundo de regeneração. Temos aqui uma questão do Livro dos Espíritos, questão 737, que diz assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta que vem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dizemos ser a destruição a necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que resulta em cada nova existência, sobem um grau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, o que é que nós estamos vendo aqui nessa resposta? É que essas calamidades, as crises, os grandes flagelos destruidores, eles vêm para que haja uma evolução rápida que frequentemente iria demorar vários séculos, né? E que ela acontece de forma exponencial, um salto. E nós vamos ter a oportunidade de falar desses saltos em vários dos momentos da nossa palestra. Saltos evolutivos, né? Vocês querem ver um exemplo disso? Antigamente se demorava 10, 15, 35 anos para o desenvolvimento de uma vacina. E com o coronavírus, nós estamos vendo aí os esforços da ciência que estão chegando a uma vacina em um ano, né? Em menos de um ano. Quer dizer, é um salto
espetacular que a ciência está dando, né? Vem outra pergunta, lá 738 no Livro dos Espíritos. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos? E a resposta é maravilhosa. Pode e os emprega todos os dias. Gente, todos os dias nós temos a oportunidade de progredir. Todos os dias nós temos, ao amanhecer, a oportunidade de fazer diferente. Mas, infelizmente, a grande maioria de nós só evolui, só caminha diante do castigo, diante da intempérie, e muitas das vezes é preciso que venham esses flagelos, esses desastres, para mostrar para nós a nossa fragilidade e para que a gente possa sentir quão são pequenos perante a força da natureza e perante os desígnios de Deus. E aí, nesse momento, todos nós, o que a gente faz? Deus, se eu escapar dessa, eu prometo que eu nunca mais faço isso, ou faço aquilo, ou que eu vou deixar de beber, ou que eu nunca mais vou fazer tal coisa que você sabe que é errada, mas às vezes não tem a força para ir lá e mudar na sua vida. Então, a gente pode resumir tudo isso, que para se reconectar com Deus, muitas vezes é preciso que o homem se veja diante da sua fragilidade, frente ao infortúnio, né? Frente à força da natureza, ou de ambos. Nós precisamos distinguir as várias formas de flagelo que existem, tá, gente? Existem desastres naturais, desencarnos coletivos, de várias maneiras. Vocês querem ver um interessante? Aqueles que ocorrem diariamente por afinidades kármicas daqueles que os sofrem e que não conseguimos enxergar. Por exemplo, morrem no planeta por ano 10 milhões de pessoas de câncer. 1,35 milhões por acidentes de carro. E, infelizmente, 800 mil pessoas, em média, morrem por ano de suicídio. Essa que é uma das mais graves transgressões da lei divina. E a gente, por não ver isso, às vezes, numa tela de televisão, num acontecimento único, não enxerga que isso é uma forma de desencarne coletivo, né? As células cancerígenas, elas se alimentam com as toxinas que nós vamos acumulando em nosso corpo sutil durante essa encarnação e durante as outras que tivemos. E, às vezes, vem a forma de câncer para depurar essas toxinas, né? Então, através do desenvolvimento do câncer, essas células cancerosas vão se alimentando dessas toxinas que nós acumulamos em várias encarnações. Então, muitas vezes, alguém diz assim, fulano lutou muitos anos e foi vencido pelo câncer. Mas a gente tem que ver por um outro olhar. Muitas vezes, ele, durante todos aqueles anos, enfrentou o câncer para se depurar dessas toxinas. E depois da passagem da morte, vai poder vir para uma nova encarnação, já sem o peso, né, daquelas faltas que ele tinha que expiar. Por outras vezes, a gente vê pessoas alcançarem a cura. Por quê? Porque, às vezes, não era muito grande o número de toxinas que tinha que depurar do seu corpo sutil, ou pela prática do bem. Gente, é muito importante a gente aprender algo. A única forma de evitar o mal que ainda não veio é fazendo o bem, tá? Então, se a gente fizer o bem, é da lei de Deus, de que toda vez que as leis divinas que venham nos buscar para expiar as nossas faltas nos encontrem na prática do bem, de que essas expiações sejam suspensas. Então, é muito importante que nós possamos buscar no nosso dia a dia a prática do bem,
a divulgação do evangelho, o pensamento positivo, porque isso tudo é muito importante, até para evitar novas expiações, novos sofrimentos. Muito se tem dito que essa era de transição, uma das marcas dela é o número de suicídios, que iria aumentar cada vez mais. Isso é verdade. Por quê? Porque nós estamos passando por esse momento, nós estamos às portas do início do mundo de regeneração. E com isso, o padrão vibratório do planeta muda, a sensibilidade das pessoas para o plano espiritual, ela aumentou em todo o mundo. E isso, o que acontece? Torna todo mundo mais suscetível às influências do mundo espiritual, tanto das zonas de luz, quanto das zonas de trevas, de sombras. Então, se você mantém o seu padrão vibratório mais elevado, você está sujeito a uma antena mais aberta à inspiração, aos bons conselhos que vêm das zonas de luz do plano espiritual. Mas o mesmo ocorre para quem está ali abrindo, se abrindo, baixando suas barreiras e usando essa maior sensibilidade para receber mensagens das regiões de sombras, das regiões de trevas. Então, por isso mesmo, tem se dado um aumento muito grande das obsessões que podem levar ao suicídio, né? Além disso, com esse aumento da sensibilidade, as pessoas acessam de forma mais fácil sentimentos de tristeza, de arrependimento, que eles não sabem de onde vêm, mas que estão ali no seu corpo sutil, gravados por atos errados, por equívocos cometidos em outras vidas e que podem levar a uma depressão profunda, culminando no suicídio. E por que isso tudo está acontecendo? Gente, por conta da transição planetária, a frequência vibratória do planeta inteiro e por consequente, toda a humanidade, ela tem aumentado. Com isso, o intervalo interdimensional do planeta Terra está mudando. E nós podemos dizer que vai ser completamente diferente a partir de 2057. E esse novo padrão vibratório, ele não cabe nele a frequência suicida. Então, é como se agora isso estivesse se elevando muito, porque não vai ter espaço no mundo de regeneração, ali na frente, esse tipo de conduta, né? Pergunta 741 do Livro dos Espíritos. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, nesse caso aqui, esse conjurar vem como evitar esses flagelos, né? E o que respondem os espíritos? Em parte porém, não como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há alguns de caráter geral que estão nos decretos da providência e dos quais o indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes o agrava pela sua negligência. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, nos estudos das condições higiênicas, meios de impedir
quando não menos, de atenuar esses desastres? Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência e quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, souber aliviar o sentimento de verdadeira caridade para com os semelhantes? E o que diz, em resumo, esta pergunta e essa resposta do Livro dos Espíritos? Que existe uma categoria de flagelos que o homem não tem como impedir, mas pode minorar. E que existe toda uma outra categoria que ele pode impedir, por exemplo, com o avanço da ciência, né, com o avanço da inteligência humana aplicada na prevenção, na medicina, na prevenção dos desastres, que ele pode pesquisar as causas, etc. E nós vamos começar a ver isso em detalhes nos próximos exemplos de desastres naturais e desencarnes coletivos. Então, o próximo exemplo é aqueles que ocorrem pela imprevidência humana, pela falta de investimentos públicos, falta de políticas públicas de moradias, ou seja, aqueles que a gente já conhece como prevenir, ou às vezes até como mitigar quase que 100% dos seus efeitos, mas a gente entende por não fazer. E quando eu falo a gente, principalmente os gestores públicos, né? Por que não destinam investimentos para essas pesquisas, para essas medidas que iriam impedir ou minorar os graves efeitos desses flagelos, desses desastres naturais? Por exemplo, por que os nossos governantes não têm políticas públicas efetivas para a moradia daquelas pessoas com menos recursos naturais, impedindo que elas se instalem ali nas encostas, em regiões que, por desespero mesmo, por não ter um outro lugar, elas vão morar. E que, às vezes, com uma série de chuvas, pode desabar, trazendo desastres anunciados, que nós vemos todos os anos, no Brasil e no mundo. É importante, gente, a gente entender que está existindo no mundo espiritual uma guerra entre as trevas e a luz. A luz fazendo se efetivar o plano de Deus, a lei de evolução, e as trevas querendo resistir a isso, querendo impedir que o planeta Terra dê esse salto para o mundo de regeneração. E a gente começa a ver debates que não faziam o menor sentido mais acontecerem. Porque nós temos que falar dos desastres naturais que são decorrentes da ação humana sobre o planeta. Por exemplo, a destruição do meio ambiente, o aquecimento global através da emissão de gases que contribuem para o efeito estufa. E começa a existir, no mundo de hoje, pessoas que vão contra a ciência. Pessoas que, estando em cargos de alto poder, de alta visibilidade, são líderes de uma série de outros radicais que estão indo contra a ciência. Como é que a gente, em pleno século XXI, está vendo pessoas defender que a Terra é plana? Gente, não vamos falar nem das fotos de satélite, das viagens espaciais que aqui a humanidade já promoveu, enxergando o planeta Terra como um lindo globo azul. Não vamos falar disso, não. Vamos falar dos cálculos que foram feitos lá por Galileu Galilei, demonstrando que a Terra era redonda. E vamos falar dos gregos, que 14 séculos antes já tinham calculado a circunferência da Terra, errando por meros 11 quilômetros. E nós estamos hoje com essa discussão. A quem ela serve? A quem serve essa discussão
essa guerra que se está travando contra as vacinas. Nós estamos vendo aí doenças que tinham sido erradicadas, como o sarampo, voltando. A quem serve essa guerra contra a ciência, contra o bom senso? São as forças que querem impedir o progresso da humanidade. Mas tão logo nós estamos vendo essas forças, além do ridículo que passam do ponto de vista científico, não vão sobrepujar a evolução do planeta. E nós temos que falar também daqueles desastres, desencarnes coletivos, flagelos que ocorrem para acelerar a transformação do planeta para a chegada do mundo de regeneração. Esses o homem não pode evitar. E como nós vimos nas respostas ali no Livro dos Espíritos, eles são necessários, vêm da providência divina para que a gente dê saltos de evolução. Muitos estão partindo, nesse momento, por conta do degredo. O que é o degredo? É a separação, que por afinidade, né, aqueles irmãos mais atrasados, mais embrutecidos, mais voltados à prática do mal, não poderão mais reencarnar no planeta Terra, porque estarão atrapalhando a transformação que o planeta vai passar. E vão ser realocados, e aí por isso tem que ter os desencarnes, porque não dá para fazer essa viagem com o corpo físico, para um planeta primitivo, para um planeta onde eles irão conviver, irão reencarnar em um planeta, como eu posso dizer, na Era das Cavernas. E ali terão a oportunidade de ser inspiração do ponto de vista científico e até mesmo moral para espíritos mais recrudescidos. E ali eles vão poder evoluir para, quem sabe, ali na frente, poderem voltar a um planeta ou de provas e expiações ou para um planeta de regeneração. E muitos estão partindo porque precisam ir para o plano espiritual para daqui a pouco estarem de novo em novas missões aqui no novo mundo de regeneração que a Terra vai se tornar, sempre no caminho da evolução. Outros estão partindo para dar lugar à nova raça, à nova espécie humana, mais empática, com mediunidade mais aflorada, que está vindo aí e que vai estar ocupando a Terra no mundo de regeneração. Então, nessas grandes partidas coletivas, elas não têm o único fim de ativar a saída, ou seja, de levar os irmãos para o degredo que eu comentei, para um planeta primitivo. Não, elas têm a função de transformar mais rapidamente o espírito das massas, né? Livrando das más influências e dando a elas a oportunidade de retornar ao mundo espiritual para ter contato com ideias novas e, assim, reativar suas forças para voltar ao planeta Terra. Então, muitos, apesar de sua imperfeição, estão maduros para a transformação. E muitos partem para voltar ao plano espiritual, ter contato com a energia mais pura, né? Porque se continuassem aqui com as más influências que ainda estão no planeta nesse momento, poderiam barrar ou persistirem em seus erros, na sua forma errada de apreciar as coisas. E lá no plano espiritual eles vão poder ter contato com uma nova visão, né? Ver o quanto estavam equivocados e poder, logo à frente, voltar à Terra. Então, o incrédulo, o fanático, o absolutista poderão voltar com ideias inatas, logo ali na frente, de fé, de tolerância, de liberdade. E, ao regressarem ao planeta,
acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se opor a essas novas ideias, eles vão ser seus auxiliares. É porque nós temos pessoas que já estão encarnando aqui desde a década de 70 para ser artífices da renovação. São espíritos que estão prontos para fazer a revolução das emoções, das ideias e nos levar ao mundo de regeneração. Outros ainda não estão prontos para isso. Então, eles vão para o mundo espiritual, vão retornar à pátria espiritual para ter contato com essas ideias, para presenciar do mundo espiritual essa mudança, e quando voltarem para a carne no planeta Terra, eles já vão encontrar um mundo regenerado, um mundo diferente, e eles poderão ser auxiliares dessas novas ideias. E nós temos os desastres naturais que são decorrentes dos ciclos de transformação do planeta, e que estão intimamente ligados às fases de evolução pelas quais a humanidade e o planeta vão passando, né? Então, no mundo de regeneração, gente, a topografia, a fauna, a flora, o padrão vibratório, como eu já comentei, serão completamente diferentes. Tudo isso será mais belo e mais adaptado à nova geração que está vindo aí, certo? Um dos exemplos, por exemplo, é o polo magnético da Terra. O polo magnético da Terra, o polo norte magnético da Terra está mudando, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem dessa mudança e uma informação para vocês terem ideia. O polo norte magnético da Terra está mudando rapidamente. Ele está se movendo a 54 km por ano, sendo que no ano 2000, essa velocidade era de 14 km por hora ao ano. Quilômetros ao ano, aliás, não quilômetros por hora. Então, vejam a diferença. Então, as transformações estão se intensificando, estão ocorrendo em nível exponencial. Não é à toa que a gente está sentindo os dias passando mais rápido, os anos passando voando. Quando você olha, você fala, meu Deus, esse ano passou, não vi passar, essa semana, parece que ontem era segunda, já está acabando. Isso não é à toa, gente. É a transformação que está ocorrendo. Existem ciclos no planeta que, de tão longos, eles escapam à observação da grande maioria dos seres humanos, né? Para vocês terem uma ideia, a última inversão de polos que aconteceu no planeta aconteceu há 78 mil anos atrás, né? Então, existem ciclos muito grandes que a nossa vida, né, curtinha, ainda não nos permite observar, e que só alguns poucos pesquisadores da ciência têm consciência desses ciclos, né? Na obra de Emmanuel, nós aprendemos que existem períodos de atividade e períodos de descanso da crosta terrestre, assim como de suas camadas interiores, né? Então, vai haver daqui a alguns 1000 anos muitas transformações na crosta do planeta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que você acha que nós faremos na próxima grande era glacial? Aonde toda a parte ali da Europa e parte da Ásia serão inundadas, aonde a crosta terrestre será tomada pelo gelo. Como que nós vamos fazer? Vale palpite? Nós temos três caminhos, mas o primeiro eu não acredito nele, porque eu sei que o plano divino, que a lei divina é da nossa evolução, mas depende de nós fazermos. Porque se nós não evoluirmos e chegarmos diante dessa situação, que já ocorreu várias e várias vezes no caminhar bilionário, porque são bilhões de anos que o nosso planeta existe, então eras glaciais, grandes mudanças, grandes cataclismos já aconteceram no planeta. Então, como que a humanidade enfrentaria isso? Se ela não evoluir, ela sucumbiria.
E o meu palpite? Pode ser uma dessas duas coisas. Ou nós iremos evoluir a ponto de, além de ter estruturas que nos propiciarão a sobrevivência, mesmo nessas condições, nós vamos colonizar outros locais fora da Terra, ou a humanidade terá evoluído tanto que não vai precisar mais de vida física, carnal, no planeta. Ou vai existir com um corpo tão etéreo que esses cataclismos não farão diferenças, como já ocorre em outros planetas muito evoluídos do nosso sistema solar, como Júpiter e Saturno, por exemplo, né? Em que se vive em outra dimensão, em que os corpos sutis nada tem de tão pesado e tão material como o nosso, né? Mas nós temos que saber disso, nós temos que estar preparados para isso. E esse tipo de mudanças no planeta, nós não temos como impedir, porque elas são cíclicas, né? São ciclos milenares. Falar de coronavírus e transição planetária. Gente, como eu havia falado lá no início, esse momento que nós estamos passando está previsto no livro do Apocalipse, que nada mais é do que a narrativa simbólica do fim do mundo velho para a vinda do mundo novo. Chico Xavier disse que se nós conseguíssemos, nos últimos 50 anos, né, isso ele disse lá atrás no programa Pinga Fogo, não entrar em uma terceira guerra mundial fratricida, que exterminaria milhões e milhões de pessoas, nós iríamos entrar num período de evolução sem igual, né? Os espíritos têm informado através de médiuns, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco e outros, que se tivesse ocorrido essa guerra, ela atrasaria a nossa entrada no mundo de regeneração por uns 10 séculos. Mas, graças a Deus que não ocorreu, nós conseguimos vencer esse prazo. E, ao vencer esse prazo, o que nós conseguimos? Chegar ao ponto culminante, aos portais desse mundo de regeneração. E o porquê de uma causa de tantas mortes, de uma pandemia como o coronavírus? É o resgate pelo mínimo, né? Como nós conseguimos evitar essa terceira guerra nuclear mundial, que poderia ter consequências catastróficas e cataclísmicas? Deus, em sua bondade, nos permitiu começar a resgatar, porque nós, enquanto humanidade, temos karmas coletivos pesadíssimos. O quanto de guerra, de ódio, de genocídios que já não praticamos nesses anos sobre a Terra, né? Então, nós estamos resgatando pelo mínimo esses últimos anos de tantas guerras, né? E como proceder? Nós temos que trabalhar para sepultar o materialismo, divulgar o Evangelho de Jesus e aprender com a empatia dessas crianças maravilhosas, com áureas índigo e cristal, que estão reencarnando na Terra para preparar o mundo de regeneração. Vocês já pararam para prestar atenção no quanto essas crianças de hoje são espetaculares, quanto elas são incríveis, no quanto essas crianças já vêm com inteligência inata, algumas já vêm vegetarianas do berço, com uma empatia, com a capacidade, com sensibilidade totalmente acima de nós que estamos aqui hoje. Então, nós temos que aprender com essas crianças, olhar para elas e tentar nos conectar a essa vibração nova, de alta frequência, que é o caminho que a humanidade vai seguir no mundo de regeneração. Então, ao final, esse slide, essa informação, eu ia deixar, ela estava lá no início da apresentação,
sobre os trabalhadores da última hora, mas eu quis deixar para o final, porque isso aqui é a cereja do bolo, como diz o outro. Eu queria terminar com uma notícia maravilhosa. Então, a pergunta que nós temos lá no início, como tema da palestra, desastres e resgates coletivos, sinal dos tempos ou futuro promissor? Nós podemos afirmar que, em sua grande maioria, como explicamos, são prenúncios de um mundo promissor, de um futuro promissor que já está aí. Nós já estamos batendo a porta deles. Ok? Gente, outra notícia para vocês, que era o que eu tinha dito, que estava lá no início e eu deixei para o final. Nós somos os trabalhadores da última hora. No livro A Gênese, existe a informação de que a transição planetária começou 100 anos antes da codificação. Então, o Livro dos Espíritos, ele é de 18 de abril de 1857, ou seja, ela teria começado em 1757, que teria duração de 300 anos, ou seja, terminaria em 2057. Chico Xavier também disse isso no programa Pinga Fogo, que nós, por volta do ano 2057, estaríamos adentrando ao mundo de regeneração. Pois bem, no Salmo 93, na segunda epístola de Pedro, capítulo 13, versículo 8, é dito que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e de que um dia é como 1000 anos. Bom, e aí nós temos a informação clara sobre o tempo, o nosso tempo em comparação ao tempo de Deus. Então, uma semana para Deus teria 7.000 anos. A Bíblia também diz ali no Velho Testamento que no 7º dia, né, no último dia da semana, há de se parar, não se pode trabalhar, o chamado Shabat, para se conectar com Deus. Tá? Emmanuel chama a raça dos degredados de Capela para a Terra de raça adâmica. E no Livro dos Espíritos é revelado a Kardec que Adão seria, na verdade, um símbolo da raça adâmica, ou seja, daqueles que vieram de Capela, que era um planeta que estava na fase que nós estamos hoje, passando por um mundo de regeneração, e que ali viveu o degredo de alguns espíritos mais atrasados, que não podiam atrapalhar a evolução daquele planeta, e que chegaram na Terra e assim foram conhecidos como raça adâmica. Né? E que a raça adâmica, a obra do Emmanuel nos diz, a obra do Emmanuel não, o Livro dos Espíritos nos diz, entre as perguntas ali 52 a 59, que a raça adâmica se iniciou na Terra há 4.000 anos antes de Cristo. Certo? Então, o nosso ciclo, a última semana do mundo de provas e expiação está revelado, né? 4.000 anos antes de Cristo começou a última semana do mundo de regeneração, que é de 7.000 anos, certo? Então, nós temos 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, se findou o 6º dia. Então, nós entramos no Shabat, no momento, no último dia, em que a Terra está se reconectando com Deus. Né? Então, no último dia da semana. E aí vem a informação que é mais importante. Se cada dia são 1.000 anos e um dia tem 24 horas, quanto vale a hora divina? 42 anos. Então, se nós pegarmos 2057 menos 42, dá 2015. Então, de 2015 para cá, gente, nós estamos vivendo a última hora do mundo de expiação. E sabe qual que é a boa notícia? Os trabalhadores da última hora receberão primeiro o seu pagamento. Está isso lá numa das parábolas da Bíblia. O que isso quer dizer? Que esse é um momento de exponencial importância de tudo que você faz. Se você for um verdadeiro espírita, se você for um verdadeiro cristão, se você promover uma revolução moral dentro de você, o que você fizer nessa encarnação
pode valer por 100 encarnações anteriores. Porque, na verdade, gente, a evolução ela não é linear. Ela dá saltos, e saltos exponenciais. A gente pode chamar de saltos quânticos. Então, se você mudar o seu interior, se você fizer a sua reforma íntima, bem-vindo a ser um trabalhador da última hora, dessa última hora do mundo de provas e expiações, adentrando o mundo de regeneração. O que a gente pode falar, então, de conselhos para vocês? O exílio, ou seja, aqueles irmãos que não mais poderão reencarnar aqui, esse exílio ele vai ocorrer pelo sentimento. Lembrando sempre, aonde Deus está em nós, está na nossa consciência. Ninguém foge de si mesmo. Você pode mentir para todo mundo, mas no seu íntimo você sabe direitinho o tamanho que você é, as suas qualidades e as suas virtudes. Portanto, é muito importante se perdoar das falhas cometidas para ter energia para caminhar daqui para frente. O auto-perdão é fundamental. E, como nós sabemos que Deus, que Jesus Cristo, como governador do planeta, está no comando desse navio, dessa nau, nós temos que ter esperança e bom ânimo para fazer o que tem que ser feito. Né? E nenhum de nós pode prever as maravilhas que estão vindo por aí. Nós vamos ter uma revolução completa nas ciências, nas artes. Nós vamos ver o fim do materialismo, porque sem o fim do materialismo não é possível pisarmos nesse novo mundo de regeneração, porque ele é um mundo conectado completamente com o plano espiritual. Nós vamos aí ter certeza de que a morte é apenas uma passagem. Vamos conseguir, com uma nova raça de seres muito mais mediúnicos, com a sua mediunidade muito mais aflorada, com a sua sensibilidade muito mais aflorada, estaremos em contato permanente com o mundo espiritual, com os entes desencarnados, e assim não haverá dúvidas de que nós não podemos olhar para a nossa estada no mundo físico como uma estada em busca do prazer, de prazeres passageiros, mas sim como um passo de cada vez na nossa eterna evolução, com o fim de chegarmos à perfeição limitada que nos é prometida por Deus, pelo Consolador, que é o Espiritismo. Então, gente, essa é a boa nova. Esses desencarnes coletivos, esses flagelos, devem ser encarados com resignação, pois são necessários à nossa evolução e ao próximo passo da humanidade que está aí. Eu quero agradecer a todos com essa boa nova e vamos partir, então, para a nossa prece final. Senhor Deus, espiritualidade superior, Divino Mestre Jesus, nós queremos agradecer esse momento de reflexão, de estudo, e queremos pedir que seus fluidos de paz, de amor, de concórdia entre os povos possam, através de nós, do nosso pensamento, do nosso coração, se multiplicarem, se irradiarem por todos os lares deste planeta, através da consciência, do coração, dos sentimentos de todos os nossos irmãos, para que nós possamos juntos caminharmos com passos firmes, porque não saltos, em frente, para chegarmos e alcançarmos o mundo de regeneração. Que assim seja. Muito obrigado a todos.